gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu estou gravando à tarde, obviamente. São 3 e pouco da tarde. Espero que essa videoaula te encontre bem. Essa é uma videoaula sobre a independência da América Espanhola. Na verdade, a independência da América Espanhola, são muitas videoaulas, são muitas aulas, na verdade, porque nós temos uma dezena de países, pelo menos, que nós vamos falar ao longo dessa independência. São muitas páginas do livro, elas começam lá na página 94 do seu livro, tá? Então você olha aí, e tem muita coisa para te falar. Primeira coisa para falar é que a América Espanhola é o pedaço da América que foi dominado pelos espanhóis, tá? Acho que isso é o mais fácil. Do México para baixo, quase todos os países falam a língua espanhola hoje em dia, tá? Com exceção do Brasil e de 2 ou 3 outros países, como a Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e tudo mais. Mas é muito fácil de você saber qual país da Europa dominou o país da América. Então você olha a língua que se fala no país americano e aí você vê que país da Europa o dominou. Os Estados Unidos falam inglês. Por quê? Porque eles foram dominados, colonizados pelos ingleses. O México fala espanhol, porque foi dominado, colonizado pela Espanha. O Brasil fala português, porque foi dominado, colonizado por Portugal. É bastante simples nesse caso. Tem aí o mapa da América Espanhola para vocês, e hoje eu vou te falar sobre a América Espanhola. É importante relembrar uma coisa que vocês viram no 7º ano, tá? No 7º ano eu falei com vocês sobre a estrutura social, política, econômica da América Espanhola. Na América Espanhola, quem mandava, tá, no século 17, 18, eram os espanhóis, chamados de chapetones, tá? Então, o cara que era branco, rico, e veio da Espanha para ser dono de terra na América, ele era chamado de chapetone, tá? Não vai confundir com panetone, não. Nossa, que piada horrível, desculpa, tá? Os chapetones, eles se casavam na América, prioritariamente eles queriam casar com mulheres brancas. Nós estamos falando de uma sociedade extremamente racista, tá? E eles tinham filhos também brancos, ricos, porque iam herdar a fortuna do pai e da mãe, tá? Mas esses filhos, eles vão ser chamados de crioulo. Presta atenção nisso. A palavra crioulo no Brasil, ela tem um sentido racista terrível. Aqui no Brasil, o crioulo, ele é a mistura de um branco com um negro. Então, um homem branco que tivesse filho de uma escrava, isso acontecia, tá? O filho como é que eu vou dizer, dessa relação vai se chamar muitas vezes de forma pejorativa de crioulo, tá? Ou crioula se for menina, né? E aqui no Brasil esses crioulos, obviamente, eles estão numa posição social bastante inferior. Na América Espanhola é outro caso. Crioulo lá significa o branco, rico, que nasceu na América, mas é herdeiro do espanhol. E tem um detalhe, a palavra crioulo no Brasil se escreve com um L só. A palavra crioulo na América Espanhola se escreve com 2 L's. Então não confundir o crioulo que eu estou falando aqui na aula com o crioulo do Brasil, tá? Então, crioulo do Brasil, negro, pobre, miserável, excluído socialmente, sofre racismo e tudo mais. Crioulo na América Espanhola, rico, milionário, branco, que manda em tudo da América Espanhola. Muito bem, você já entendeu algumas coisas. Então, na América Espanhola tem a primeira camada social, chapetones e crioulos, os mais altos. A segunda camada social, os mestiços,
lá tem negros, professor? Tem, mas são poucos, tá? A maioria da população da América Espanhola é de origem indígena, então os mestiços aqui no caso são misturas de brancos com indígenas. Abaixo dos mestiços tem a grande maioria da sociedade hispano-americana, que são os indígenas, de origem indígena, e abaixo deles os escravos negros. Diga-se de passagem que em muitos momentos os indígenas também foram escravizados junto com os negros. Tá? Bom, por que eu estou te falando tudo isso antes de falar da independência da América Espanhola? Porque eu quero que você entenda que existe um conflito de interesses aí. Tá? A independência da América, o estupim, aquilo que deu partida para começar a independência da América foi a ocupação da Espanha pelo Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte nós estudamos até a última aula, né, o período bonapartista lá na Europa. O Napoleão ele dominou a Espanha em 1808. Com o governo espanhol sem poder governar as suas colônias, isso vai abrir uma brecha para que a elite do continente americano, da Espanha, do México, da Argentina, do Peru, do Chile, de todos esses países, tenha que estabelecer o seu próprio governo, é o que a gente chama de juntas de governo. As juntas de governo eram governos que no momento em que o Napoleão Bonaparte começa a dominar a Espanha, eles começam a governar aqui na América, cada um o seu país, em nome do rei da Espanha. Só que tem um detalhe, a partir do momento em que eles estão governando o seu próprio país, eles falam, olha, a gente já está governando o nosso país, nós já somos a elite, para que a gente vai voltar a obedecer o rei da Espanha? Não tem vantagem nenhuma, você percebe? Aí quando o Napoleão deixa de dominar a Espanha em 1814, né? 1815 ele já não governa mais nada, nem a França, as juntas de governo no continente americano, de todos esses países, falam, pô, nós não vamos voltar a ser colônia da Espanha, nós queremos ser independentes. O governo espanhol, obviamente, não gostou da conversa, mas ele não tinha força de parar essa briga. Ele tentou, mandou tropas, mandou exércitos e tudo mais, mas não deu conta. Um detalhe importante que você tem que entender é o seguinte, existe um conflito aí de classes sociais. Os indígenas, que são a maior parte da América Espanhola, eles querem liberdade, mas quando eles falam de liberdade e de independência, eles estão falando liberdade para não ter que trabalhar tanto mais, para não ter melhores condições de vida, para não morrer de fome. Já os crioulos e os chapetones, que são os ricos, quando eles falam de liberdade, eles estão falando que eles querem continuar sendo donos de fazendas, de grandes plantações e poderem fazer comércio com quem eles quiserem. Tá? Antes, durante o período colonial espanhol, eles só podiam fazer comércio com a Espanha, da mesma forma que aqui no Brasil a elite brasileira só podia fazer comércio com Portugal. Então, para eles, ser independente significa eu vou poder pegar o produto que eu faço na minha fazenda, que eu produzo, né, e vou vender para quem pagar mais. Já o indígena pobre e miserável, ele está querendo melhores condições de vida, ele está querendo liberdade, ele está querendo poder ir e vir para onde ele quiser. A ideia de liberdade e a ideia de independência, aí nesse caso, são completamente diferentes. Deu para entender isso? Bom, quando o Napoleão deixa o poder, os governos das juntas de governos da América começam a se rebelar. Mas cada país vai ter a sua própria história. E é por isso que a gente fala um pouquinho de cada um deles. Tá? Então eu vou começar, seguindo o seu livro, na página 98, tá? Sobre a independência do México. A independência do México é uma independência que tem um processo bastante interessante.
ela começa com um padre, tá? Chamado Miguel Hidalgo. Eu estou aqui lendo todos os nomes porque eu não quero esquecer nada. O Miguel Hidalgo, ele começa uma rebelião junto com os pobres, os indígenas, em 1810, antes até do Napoleão ter deixado o poder, tá? E aí tem um detalhe que eu queria te contar, que é importante. Existe uma parcela da Igreja Católica que acredita que a obediência cega às regras do Papa e tudo mais é o que vale para você ir para o céu. Tem uma outra parte da Igreja Católica, como a parte do Miguel Hidalgo, que acreditam que você tem que estar sempre do lado dos pobres, custe o que custar. Porque essa era a mensagem de Jesus Cristo, estar do lado dos pobres. Qual é o lado verdadeiro, professor? Eu não tenho ideia, gente. Cada parte da igreja é parte da igreja, não é comigo isso. Eu só estou te explicando o que é. Tá? Eu não tenho opinião sobre isso. Tá? Bom, mas o Miguel Hidalgo, ele começa uma grande revolta popular, apoiado pelos indígenas, que querem terras para poder plantar e colher, para parar de passar fome, já que as terras dos antigos astecas, dos índios mexicanos, acabaram parando na mão dos fazendeiros espanhóis, de origem espanhola. Você percebe? Eles se sentem roubados, porque foram. Tá? E aí essa revolta popular quer várias coisas. Primeira coisa, fazer com que o México se torne independente da Espanha. Segunda coisa, quer que acabe o preconceito racial lá no México. Quer que indígenas e brancos sejam tratados iguais perante a lei. Antes isso não acontecia. Terceira coisa, quer distribuição de lotes de terra, sítios, para os indígenas miseráveis poderem plantar, colher e ter uma vida digna. Tá? O Miguel Hidalgo, ele acabou sendo morto, tá? No meio da rebelião, ele foi preso e ele foi executado em 1811, estou lendo aqui, tá? E por quê? Porque os ricos, eles querem ficar livres da Espanha, mas eles não querem perder suas terras, é lógico, né? Então, quem assume a revolta é um outro padre, tá? Um padre mestiço, que a sua origem pessoal é branco com indígena, tá? Ele se chamava José Maria Morelos, tá? O José Maria Morelos continua essa revolta, faz uma grande assembleia, junta todo mundo e fala, vamos quebrar tudo. Tá? Você fala, pô, professor, é um padre. Eu falo de novo, ele é um padre que acredita que ele tem que estar sempre do lado dos pobres e dos miseráveis. Tá? Era isso que ele acreditava. Só que enquanto o José Morelos está fazendo isso, vai surgir um militar da elite branca chamado de Agustín de Iturbide, tá? Que em 1821 ele junta todos os brancos lá dos crioulos, os ricos, que não querem que tenha reforma agrária, nada disso, e ele monta um plano chamado Plano de Iguala. Esse Plano de Iguala é uma associação entre as tropas espanholas e as tropas da elite mexicana para dominar a rebelião dos pobres, acabar com a rebelião dos pobres, matar os revoltosos e retomar o controle do país. Tá? E aí é isso que acontece. O Iturbide, inclusive, vai ser proclamado imperador do México, vai estabelecer-se uma nova monarquia ali. Tá? Só que depois, inclusive, ele vai ser tirado do poder pelos republicanos. E aí não tem mais reforma agrária, você não tem mais direitos para os indígenas, isso vai demorar muito para acontecer, mas o México acaba ficando independente, livre da Espanha, mas não livre da miséria. Isso tudo estão lá nas páginas 98 e 99 do seu livro, do Iturbide e tudo mais. Tá? É importante
que você lembre que em 1823, depois de 2 anos, o Iturbide inclusive foi executado pelos republicanos. Aí eu quero te lembrar a diferença entre republicano e monarquista. O monarquista é aquele que acredita que um rei deva governar o país. O republicano acha que um presidente deve governar um país. Tá? Eu estou com o Brasil aqui na cabeça, desculpa. Tá? E é isso, tá bom? Beijão, até a próxima videoaula. Como sempre, estou morrendo de saudade de vocês, precisando voltar a dar aula pessoalmente logo. Tchau, tchau.